Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos agora na reta final do nosso ano letivo. Essa é a nossa aula de ciências, que a gente vai estar buscando construir novos conhecimentos, aprimorando outros, complementando com aquilo que a gente já sabia, tinha alguma noção. Então, preste aí atenção na descrição do vídeo, anotem as dúvidas, aproveite e pegue o livro de vocês para acompanhar a nossa aula. Lembrando de quando terminar de fazer a atividade, enviar para mim, para poder assim pontuar para vocês. Então, vamos juntos para mais uma aula de ciências? Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente dá sequência, continuidade ao nosso assunto sobre genética e hereditariedade. Hoje a gente vai estar falando sobre cromossomos e hereditariedade. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas eu vou tentar agora retomar um pouco mais sobre a explicação com relação aos cromossomos e a hereditariedade. Pois bem, gente, como vocês sabem, na reprodução sexuada, ela inclui a junção, ou seja, a união dos gametas sexuais masculino e feminino. Então, a junção, a união desses gametas vai trazer uma quantidade de cromossomos, que no caso da espécie humana vai ter, por exemplo, cada um de nós temos 46 cromossomos. E aí, nossos gametas vão ter 23, a metade. Isso significa que quando a gente for ter os nossos filhos, quando a gente tiver no momento para ter nossos filhos, ele vai ter metade das características herdadas da gente e 23 cromossomos herdados do nosso parceiro ou da nossa parceira, que aí, no caso, o novo indivíduo, ele vai ter aí as características dos pais, tanto do pai como da mãe. Ou seja, o novo descendente, ele traz a combinação do material genético tanto da mãe como do pai. E a reprodução sexuada, ela é muito importante, porque a reprodução sexuada, ela produz uma variação. Cada descendente, ele vai carregar uma nova combinação de material genético, e com isso, as novas características podem auxiliar na sobrevivência em novos ambientes, assim como também a reprodução sexuada, ela acaba necessitando de um esforço e energia, porque exige que seja encontrado parceiro para a reprodução. Por isso, a reprodução sexuada não permite que uma população aumente com muita rapidez. E no caso da espécie humana, existe a questão de controle, de natalidade, para não ter uma superlotação no nosso planeta, até porque os recursos naturais não são recursos que possam demandar para todos. Se tiver um aumento da população, vai ter uma falta de recursos, e aí pode gerar guerras, pode gerar revoltas e prejuízos com morte de vários indivíduos. Então, voltando aqui para a parte dos cromossomos e hereditariedade, como falei para vocês, o conjunto de cromossomos de um indivíduo vai formar o que a gente chama de cariótipo. Essa imagem que vocês estão vendo aí abaixo, ela apresenta a fotografia do cariótipo humano. Nela, o par de cromossomos, o número 1, é formado por um cromossomo proveniente do ovócito e o outro proveniente do espermatozoide. E o mesmo vai ocorrer com os demais pares. Um vai ser proveniente do ovócito e o outro do espermatozoide. Isso vai ser com o par de cromossomos 1, 2, 3, 4 e por aí vai. E essa organização do cariótipo humano, de um indivíduo, como vocês estão vendo,
só é possível ser feita a partir da observação em microscopia durante a fase de divisão celular, na qual ele se concentra na região central da célula. Essas estruturas são fotografadas e as imagens que vão ser obtidas são manipuladas em computador, isolando cada um dos cromossomos. E em seguida, no caso da espécie humana, os cromossomos semelhantes são pareados e organizados em ordem decrescente de tamanho, em 22 pares de cromossomos homólogos e 2 cromossomos sexuais. Aqui a gente vai ter destaque para algumas questões que a gente chama de alelos, tá certo? Alelos iguais, alelos, na verdade, que a gente chama alelos dominantes e alelos recessivos. E isso está ligado ao que a gente chama de homozigoto e heterozigoto. Vocês estão vendo aí a imagem de duas pessoas, né, que têm uma distribuição de cabelo diferentes. Na primeira imagem do rapaz, ele tem o cabelo, conhecido aí esse formato como bico de viúva, e a menina, ela tem o cabelo bem distribuído. A distribuição do cabelo dela ocorre de forma regular. Então, os cromossomos, como eu estava falando para vocês, homólogos, eles são semelhantes na forma e no tamanho, pois carrega o mesmo conjunto de genes. Se um dos cromossomos do par do número 1 possui um gene que atua na determinação da forma como o cabelo vão ser distribuído na cabeça, o cromossomo homólogo deve conter um gene para essa mesma característica. Esses genes correspondem e se localizam na mesma posição nos cromossomos homólogos. Eles são chamados de genes alelos. É comum os genes alelos apresentarem formas diferentes. No exemplo das fotografias, uma das formas do gene pode condicionar uma distribuição do cabelo no formato aí em V, conhecido como bico de viúva, e já na outra, em forma de uma distribuição regular do cabelo. No caso da distribuição do cabelo, essa característica é determinada por um gene que apresenta 2 tipos de alelos. Cada tipo possui um ser representado pela letra, que aí a gente vai utilizar A maiúsculo e A minúsculo, e cada pessoa apresentará uma combinação de 2 alelos para essa característica, já que em cada um dos cromossomos homólogos estará presente o alelo do gene. Dessa maneira, as pessoas poderão apresentar as seguintes combinações de alelos: A maiúsculo com A maiúsculo, A maiúsculo com A minúsculo e A minúsculo com A minúsculo. E a partir daí, a gente vai ver que os genes alelos são representados pela mesma letra. Os genes dominantes, eles são representados por letras maiúsculas e os alelos recessivos por letras minúsculas. E os indivíduos que apresentam os alelos iguais de um gene são chamados de homozigotos. Nesse caso, os indivíduos A maiúsculo com A maiúsculo e A minúsculo com A minúsculo são homozigotos. Já os indivíduos que apresentam alelos diferentes de um gene são chamados de heterozigotos. Nesse caso, os indivíduos eles vão apresentar A maiúsculo com A minúsculo. Quanto à distribuição do cabelo, os indivíduos A maiúsculo com A maiúsculo e A maiúsculo com A minúsculo apresentam distribuição regular dos cabelos. Já os indivíduos A minúsculo com A minúsculo não apresentam essa distribuição, tendo a distribuição de forma de bico de viúva. O alelo A é chamado dominante, pois ele se expressa nos indivíduos heterozigotos. Já o alelo A minúsculo é chamado de recessivo, pois não se expressa nos indivíduos heterozigotos, para essa característica. Aqui a gente vai ver o quadrado de Punnett. Esse quadrado de Punnett, a partir dele, dá para a gente fazer um cruzamento entre as características de 2 indivíduos e ver as possibilidades dos seus descendentes herdar determinada característica.
Aqui nesse cruzamento, deixa eu voltar aqui, tá o pincel. Então, a partir do quadrado de Punnett, a gente pode fazer um esquema, no qual é um cruzamento, que a gente pode ver diante das possíveis fecundação entre os gametas masculinos e femininos desse casal, as possibilidades da distribuição dessa característica do cabelo. Então, a gente vai ver aqui um cruzamento entre A maiúsculo com A minúsculo. A gente vai ter essa característica com relação aos alelos. Vamos fazer esse cruzamento entre o A maiúsculo com A minúsculo e vamos ter características com esse alelo. Vamos fazer o cruzamento do A minúsculo com A maiúsculo, que a gente vai ter esse alelo. E vamos ter o cruzamento do A minúsculo com A minúsculo, que vai dar esse alelo. Então, a gente vai ter aqui 75% de chances para uma determinada característica e 25% para outra. E o que isso quer dizer, professora? Que há, nesse caso, 4 encontros possíveis. Ele vai originar um zigoto A maiúsculo com A maiúsculo. 2 originarão zigotos de A maiúsculo com A minúsculo, que seria esses dois aqui, né? Esses dois aqui. E um encontro dará origem a um zigoto de A minúsculo com A minúsculo, que é esse daqui. Como os genótipos A maiúsculo com A minúsculo e A maiúsculo com A minúsculo resultam na distribuição regular dos cabelos, o casal tem 3 chances em 4, ou seja, 75% de que seu descendente também apresente essa distribuição de cabelo. E a probabilidade de o casal ter um descendente com distribuição do cabelo em forma de bico de viúva é de 1 em 4 chances, ou seja, 25%. A cada fecundação, essas chances vão acabar se repetindo. E diante dos conhecimentos que a gente tem hoje da genética, se deve a partir de vários trabalhos realizados por diversos estudiosos. Entre eles, a gente tem o monge austríaco, Mendel, que ele realizou diversos experimentos, diversos estudos com base em ervilhas de cheiro. Ele fez esses estudos durante o século XIX e contribuiu para o entendimento de como as características são herdadas nos seres vivos. Mendel, ele completou seus estudos com as ervilhas em 1863 e 2 anos depois ele apresentou os resultados à comunidade científica. Porém, os trabalhos de Mendel ele só teve grande divulgação no início do século XX, quando os botânicos Hugo de Vries e Carl Correns realizaram experiências semelhantes à de Mendel, mesmo sem terem lido o seu trabalho. E aí, após os experimentos realizados por esses cientistas que não tiveram acesso à leitura do trabalho realizado por Mendel, né, mas fizeram com um trabalho bem semelhante, que foi encontrado resultados que contribuíram para a formulação das leis da hereditariedade. Então, o trabalho de Mendel, ele só foi conhecido, né, foi popularmente conhecido depois da contribuição dos estudos realizados por esses 2 cientistas, Vries e Correns, que acabaram conseguindo resultados semelhantes e assim contribuíram para a formação das leis da hereditariedade, que aí vocês podem estar pesquisando mais a respeito dessas leis, assim como também como foi realizado, como foi o trabalho de Mendel com relação às ervilhas de cheiro. Então, gente, muito obrigada por ter chegado até aqui na nossa aula. Eu espero que vocês
Façam a atividade. Assim que concluir, me enviem, que tenham entendido, tenham gostado do assunto. Em caso de dúvidas, vocês sabem que eu estou aqui disponível para esclarecer. Um forte abraço e fiquem com Deus.